Olá, caríssimos. No vídeo de hoje trabalharemos o conceito de aumentos sucessivos e reduções sucessivas. Esse tipo de conceito é muito explorado no exame vestibular, envolvendo aplicações financeiras que vão rendendo juros mensalmente, mas também problemas envolvendo a desvalorização, por exemplo, da compra de um automóvel, que ano após ano vai ter o seu valor decaindo. Então esse estudo de aumentos sucessivos e reduções sucessivas, eles são muito explorados particularmente em problemas envolvendo questões financeiras, mas pode também trabalhar com decaimento de substância radioativa, tem vários crescimento exponencial de cultura de bactéria, tem variações sobre esse tema. No vídeo de hoje trabalharemos particularmente com as questões de compras feitas a prazo, que tenham juros embutidos, descontos à vista. Essa comparação entre preço a prazo e preço à vista vai estar ligado a uma questão importante, que é o conceito de correção monetária. Então, vamos pegar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que tenhamos uma inflação de 10% ao mês. Então, a gente vai ter aqui uma correção monetária de 10%. O que significa essa correção monetária de 10%? Bom, ela vai significar que se o preço de uma cesta básica hoje é R$200, daqui um mês, e aqui vai ter uma linha do tempo, daqui um mês, aquela mesma cesta básica vai estar custando quanto? Vai estar custando R$220. É a mesma cesta básica, só que ela sofreu aqui uma correção monetária, que a gente pode pensar como um aumento, mas é só uma desvalorização da moeda, por exemplo, mas o preço é do mesmo produto, é o preço de uma cesta básica. Então vamos trabalhar aqui com essa ideia. O preço de uma cesta básica, ok? Então, o preço de uma cesta básica hoje de R$200. Daqui um mês ela vai custar R$220. Mas se passar mais um mês com uma inflação de 10%, 10% agora de R$220 é R$22 e ela vai passar a custar R$242. Se aumentar novamente 10%, 10% de R$242 é por volta de R$24. Então ela vai custar aqui R$262 e aquele 20 centavos. Tá? Então repare, o aumento foi sempre de 10%. Só que esse 10% está atuando em cima de montantes diferentes. Então, no primeiro mês, qual foi o aumento no preço da cesta básica? Foi de R$20. No segundo mês, o mesmo 10% vai representar o quê? R$22. Então, eu estou tendo aqui o mesmo aumento percentual, só que está atuando em montantes diferentes. Qual é o aumento aqui? Vai ser de R$24,20. Então, é esse o tema de hoje. Quer dizer, tema de porcentagem sempre é fundamental ver aonde atua a porcentagem de aumento. Então, tem uma fórmula que diz que o valor após o aumento, o preço após o aumento, é o preço inicial 1 mais a porcentagem de aumento. Que aqui, nesse caso, depois de um mês, nós tivemos aqui um aumento. Ele incide em cima de quem? Do montante R$200, que é o preço da cesta básica, 1 mais 10%. Bom, vai ser interessante, nesse momento do curso, já começar a trabalhar com a notação decimal. O que representa 10%? 10 dividido por 100
é 0,1. Então, quando a gente multiplica pelo fator 1,1, o que está representando? Um valor final, que é o valor aumentado de 10%, porque vai ter o 1 do preço inicial e o 0,1, que é o 10% de R$200. Ok? Bom, então, hoje R$200, hoje, R$200, ele tem que poder de compra? Ele tem o mesmo poder de compra de R$262. Tem o mesmo poder de compra. São valores diferentes, mas com o mesmo poder de compra. De 266, o quê? Bom, daqui 3 meses. Certo? Então, tudo isso vem de aumentos sucessivos, que pode ser trabalhado por essa fórmula. Preço após N aumento, valor após N aumento, é o valor inicial, 1 mais X%, só que agora elevado a N, para indicar todos esses aumentos sucessivos. De modo que, depois de 3 meses, aquela cesta básica que custava R$200, agora vai custar quanto? 1 mais 10%, já estamos usando a notação decimal, elevado a 3. E isso significa o quê? Significa que após 3 aumentos sucessivos, aqueles R$200 vai ter que ser multiplicado por esse fator, 1,1 elevado ao cubo. Ocorre que 1,1 elevado ao cubo resulta 1,331. E nessa multiplicação vai dar o R$262. Ok? Note que se a gente escrever essa expressão 200 vezes 1,0331 em forma de soma, eu vou ter com o apoio dessa forma, um entendimento de que este valor aqui, 0,331, é 33,1%. Então, 3 aumentos sucessivos de 10% vai representar o quê? 33,1%. Certo? E vai dar aquele valor. Ok? 266. Então, é essa a ideia de correção monetária. Você vai ter aqui valores diferentes representando o mesmo poder de compra. Note que esse raciocínio que a gente acabou de fazer é justamente a resolução de um problema da FUVEST em 84. Em 84, a FUVEST perguntou, é um exercício da lista, né? Exercício 10 da lista de porcentagem, que ela perguntava o quê? 3 aumentos sucessivos de 10% representa que aumento final? Então, a resposta seria 3 aumentos sucessivos. 3 aumentos sucessivos de 10% representa um aumento de 33,1%. Era um problema da segunda fase. Ok? Bom, a Unicamp recentemente pediu para trabalhar o conceito de valor presente. E ela até pôs a fórmula no exame. Nem sempre a fórmula ajuda. Aqui nós não vamos trabalhar com a fórmula do valor presente. Nós vamos trabalhar com a fórmula que você já conhece do aumento sucessivo. Só que vamos trabalhar aqui com essa ideia. Então, repare aqui. O problema diz, daqui 2 meses, um produto será vendido por R$605. Descontada a inflação estimada de 10%, então aqui ó, nós vamos ter uma inflação de 10%.
Estamos estimando uma inflação de 10%. Estamos estimando uma inflação de 10%, que vai pegar o preço dos produtos e vai aumentando, como aqui, 10%. Ele pergunta qual o preço atual. Então não é como esse problema que você, vamos dizer, você aplica um valor no banco, cresce 10% ao mês, 10% ao mês, daqui 3 meses vai ter aquele valor. Aqui não, aqui ele dá o valor depois de 2 meses e pergunta qual o valor atual. Note, a inflação tem esse sentido, pega esse valor, soma 10, soma 10. Não vai ser o desconto de 10% que nós temos que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar o conceito de aumento. Então, no segundo mês, que eu vou chamar de P2, aquele preço do produto é R$ 605, que vai ser o preço no primeiro mês, que eu estou chamando de P1, multiplicado por quanto? Por 1 mais 10%. Ok? Bom, de modo que o preço depois de 2 meses é o preço depois de 1 mês multiplicado pelo fator 1,1, que é o 0,1 do 10%. Ok? Na hora que a gente substitui no valor do P2 os 605, que é o preço dali 2 meses, eu vou poder descobrir o preço P1 no primeiro mês. Fazendo que tipo de operação? E aqui está o segredo. Esse 1,1, ele vem dividindo o 605, que no fundo é a origem da fórmula do valor presente. Mas aqui nós estamos pegando a fórmula do aumento. Um aumento de 10%, eu multiplico por 1,1. Só que quando eu tenho o valor já aumentado e quero saber o valor anterior, eu vou passar dividindo. E quando eu passo dividindo e faço essa conta com atenção para não errar, vai dar R$ 550. Então note, R$ 550. Se aumenta 10%, soma R$ 55 e vai dar 605. Tá certo? Isso a gente pode fazer utilizando a fórmula de aumentos sucessivos. Aumentos sucessivos, eu pego um valor inicial, multiplico por 1 mais a porcentagem de aumento e aqui a quantidade de vezes que tem aquele aumento. E o aumento tem uma periodicidade. Aqui 10% ao mês, aqui o número de meses. De modo que, repare, que se eu colocar aqui no lugar do N 2, eu vou ter que aquele preço inicial, que o problema pergunta, qual o preço atual do produto? Esse preço atual do produto, multiplicado por 1 mais 10% elevado ao quadrado, vão ser 2 meses de acréscimo de 10%. Qual a informação que nós temos no exercício? A informação que nós temos no exercício é os 605. Então eu vou poder descobrir aquele valor P0 resolvendo esta equação. Só que aqui eu não tenho esse valor para multiplicar, então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse fator dividindo. E aqui eu vou dividir por 1,1 ao quadrado. Que é a grande dúvida, porque o pessoal se acostuma com essa fórmula, que você multiplica por 1 mais x% elevado a n, e de repente, na hora que você vai calcular o valor presente, você divide pelo 1,1 elevado a n. Mas por que você divide? Ora, você divide porque a sua incógnita vai estar multiplicando esse 1,1 ao quadrado. Então você passa dividindo. Às vezes você quer saber o valor depois de 3 meses. Se você quer saber o valor depois de 3 meses, o que você faz? Você põe o 200 e multiplica por 1,3. Agora, quando eu tenho o valor final, como que eu venho para o valor inicial, para o valor presente? Eu passo dividindo. E é essa a ideia que a gente vai utilizar. Na hora que você faz essa conta, você vai ter aqui
R$500. Note que os números que eu escolhi foram favoráveis para a gente poder fazer a conta mentalmente. Repare, R$500, quando sofre um aumento de 10%, aumenta quanto? R$50. Vai ser 550. Quando sofre um aumento de 10%, o que é 10% de 550? R$55. R$55, somando 550, vai dar 605. Note essa seta. É importante você entender que quando você busca o valor presente, você não usa a fórmula do desconto. Por que você não usa a fórmula do desconto? Porque você tem um juros ou uma correção monetária que incide em cima do valor anterior, do valor presente. Você não tem aquela correção que vai incidir em cima do valor final que usaria a fórmula do desconto. Então você não vai usar menos, você vai buscar um valor inicial que é menor. Tem uma ideia de redução. Mas essa ideia de redução não se dá usando a fórmula do desconto. Porque nós temos uma porcentagem que vai atuar em cima de quem? Do valor anterior, que eu não tenho. Do valor anterior, que eu não tenho. O que foi dado foi o valor final. Ok? Nós vamos usar esse raciocínio nos próximos exercícios. Esse problema é um problema bem seletivo. No vestibular, ele elimina muitos concorrentes e a gente vai analisar ele com bastante calma. É a mesma ideia trabalhada inicialmente, de aumentos sucessivos. Mas aqui, o que ele diz? Uma TV será paga com uma entrada de R$605 e duas mensalidades de R$605. Uma para ser paga daqui um mês e a outra para ser paga daqui 2 meses. E aí ele fala, sabendo que a taxa de juros aplicada na mensalidade é de 10% ao mês, calcule o preço à vista. Bom, na hora que a gente vai calcular o preço à vista ou o preço atual, você vai pegar, o que você paga hoje? Bom, na compra a prazo, você paga 605. O próximo 605 que você vai pagar é daqui um mês. Então, o que você vai fazer? Você vai considerar que essa loja colocou um juros que aumenta 10% a sua dívida hoje. Qual a sua dívida hoje? Bom, não sei. Vamos ver o que vai representar esse 605 hoje. Então, nós vamos pegar o quê? Vamos pegar a fórmula do valor após um aumento. Preço após um aumento vai ser um preço inicial multiplicado por 1 mais a porcentagem de aumento, que aqui a gente escolheu 10%. A questão é, aonde entra esse 605? Esse 605 não é a prestação daqui um mês. Então, esse 605, ele vai entrar onde? Ele vai entrar no valor aumentado. E nós vamos descobrir qual é o valor do 605 hoje, o valor atual. Você vai tirar a questão do tempo, a correção monetária. Esse valor vai ter o mesmo significado do valor P0. Que eu vou obter como? Eu vou obter dividindo aquele 1,1, dividindo todo o primeiro membro. E quando eu pego aquele R$605 e divido por 1,1, o que você vai ter? Você vai ter o valor de R$550. Então, o que significa o nosso estudo? Significa que R$550 hoje, quando ele sofre um aumento de 10%, ele aumenta R$55 e vai ser R$605, ok? Então, esses dois valores são diferentes, mas eles têm
estão atuando em tempos diferentes. E essa linha do tempo é que justamente a gente vai precisar trabalhar. Aqui a mesma coisa a gente vai fazer para prestação daqui 2 meses. Daqui 2 meses eu vou ter uma dívida hoje, que eu não sei de quanto é, que vai ser acrescida de quem? Vai ser acrescida de 10% durante 2 meses. Então eu vou ter uma dívida hoje, que eu não sei, vai subir 10%, vai subir 10% e vai chegar naquele montante. Então, a dúvida que muitos alunos têm é: ora, se os juros da loja é de 10% ao mês, por que as prestações não foram aumentando? Porque aqui, por exemplo, quando a gente tem um investimento de R$200 e cresce 10%, e cresce 10%, e cresce 10%, vai mudando o valor. Então, muitas vezes, quando você lê o problema e ele fala que tem um juros de 10%, você fala, sua dívida vai aumentando. É verdade que a dívida está aumentando, mas a loja quis fazer uma oferta que você todo mês vai ter que pagar o mesmo valor. Então vai estar embutido nesses valores os juros de 10%. Então como que vai ser o mesmo valor se eu estou tendo juro cada vez, todo mês, 10%? Então é sinal de que ele está atuando em montantes diferentes. Como assim? Repare que se eu colocar aqui os R$605, que é a minha segunda prestação daqui 2 meses, eu vou ter esse 605 vai ser referente a uma dívida inicial, parte da compra da TV, que vai multiplicar por 1,1, que é 10% de acréscimo durante 2 meses. Note, eu vou ter aqui os R$605 dividido por 1,1 ao quadrado. Fazendo essa continha com atenção, eu vou ter aqui um valor inicial da segunda prestação. O valor inicial da segunda prestação vai ser R$500. Repare, R$500 é a dívida relativa à segunda prestação. Como esse R$500 você só vai pagar dali 2 meses, cresce 10%. Sua dívida ficou em 550. Cresce mais 10%. Cresceu mais R$55. Então, quando eu vou estudar o valor real, o valor atual, eu vou ter que pegar esse 605 que eu paguei no ato da compra, na entrada. Depois, eu vou somar o 550, que é parte do preço da TV que eu vou pagar dali 1 mês, acrescido de 10%. E vou ter que somar o R$500, que é parte do preço da TV dali, que eu só vou pagar dali 2 meses. Como que eu chego nesses valores? Pegando a prestação de 605 e dividindo por 1,1, por causa desse raciocínio, que vai dar 550. Eu vou pegar R$605, que é o valor da segunda prestação, e vou dividir por 1,1 ao quadrado. Para dar o quê? Para resultar aquele R$500. Então, o valor atual vai ser esta soma. Então, o preço atual desse produto vai ser R$1.655. Esse poderia ser chamado de preço à vista. Então, se eu vou ter parcelas iguais, cada parcela é relativa a um montante inicial diferente. Por que um montante diferente? Porque vai incidir mais meses de juros. Ok? Então, é o mesmo raciocínio trabalhado anteriormente, só que a pergunta é o contrário. Ele pede das várias prestações o valor presente. Ok? Vamos agora trabalhar esse probleminha da Unicamp 2015.
de primeira fase, que é bem seletivo. Porque aqui ele fala que uma compra no valor de R$1.000 será paga com uma entrada de R$600 e uma mensalidade de 420. E agora ele pede a taxa de juros, diferente dos problemas que a gente trabalhou até agora. No problema que a gente trabalhou agora, ele não perguntava a taxa de juros, ele dava a taxa de juros. Aqui nós temos uma compra de R$1.000, ela será paga de que maneira? Bom, ela vai ter uma entrada e na entrada você vai pagar de cara R$600. E daqui 30 dias, daqui um mês, você vai pagar R$420. Note, 420 mais 600, você vai ter 1.020. Então, você está pagando os juros. Qual é o valor dos juros? O valor dos juros vai ser justamente a diferença entre o preço que você paga a prazo, 1.020, menos o preço que você paga à vista. Então, os juros foi de R$20. Mas ele não está perguntando o valor dos juros, ele está perguntando a taxa percentual. Ora, se ele está perguntando a taxa percentual, ele quer os juros comparativo. Agora, onde que atua os juros? Os juros sempre atua em cima da dívida. Então, os juros é de R$20. E ele vai atuar em cima do 1.000? Ele vai atuar em cima dos 600 ou ele vai atuar em cima do 420? É essa a questão que aparece premiada em cada uma das alternativas. Só que só vai ter uma correta, porque os juros incide sempre em cima da sua dívida. É essa a questão fundamental. Os juros atuam em cima da sua dívida. Agora, qual é a dívida da pessoa? Ora, quanto custa o produto? O valor do produto não é R$1.000? Sim. Você não dá de entrada 600? Quanto que ficou faltando você pagar? Ficou faltando você pagar 400. Ok? É essa a sua dívida. Então, os juros que você vai calcular, os juros percentual, vai ser o valor dos juros em reais, que é R$20, em cima de quem? Sobre a sua dívida, que é de 400. E quando você faz essa simplificação, divide, você vai ter aqui a resposta 5 dividido por 100, 5%. Ok? Outra maneira de você resolver o exercício, eu acho essa maneira muito boa, mais prática, mas outra maneira seria o quê? A outra maneira seria você usar a fórmula do preço após o aumento. O preço após o aumento é o preço inicial, 1 mais a porcentagem de aumento, que é o que ele pergunta, qual a taxa de juros? Ele pergunta o X. Agora, não é a fórmula que vai resolver o seu problema. Porque aqui você vai ter que saber quem você vai colocar no P0 e quem você vai colocar no preço após o aumento. No P0 é justamente a sua dívida. A sua dívida não é de R$400. Custava 1.000? Minto. A dívida não é de 420. Custava 1.000, você deu de entrada 600. A sua dívida é de R$400. Só que essa dívida de R$400, ela vai aumentar de X%. E esse R$400 que é a sua dívida, ele vai virar quanto? Ele vai virar 420. Então, daqui 30 dias, você paga 420. Quando você resolve essa equação, você chega que o X% vai dar 5%, que é a mesma coisa que deu ali. Então você pode usar a fórmula, mas não é a fórmula que facilita a sua vida.
a fórmula aqui, ela tem que ser usada. E saber o quê? Saber que os juros incide sobre o saldo devedor. Não incide em cima do valor da mercadoria. Porque se você deu uma entrada de 600, a sua dívida não é 1.000 mais, a sua dívida é 400. Ok? Nesse problema da GV, no quinto exercício aí da lista, ele é o mesmo tema, só que a pergunta é o contrário, não é a taxa de juros, ele dá a taxa de juros. E o que ele pede na GV? João comprou um televisor por R$ 1.050, a ser pago em 2 parcelas, a primeira à vista e a segunda um mês após a compra. Então o que você vai ter? Vamos montar aqui a linha do tempo. Bom, a linha do tempo está dizendo que hoje você vai pagar uma parcela de quanto? De X reais. Daqui 30 dias, daqui um mês, você vai pagar X reais. Ok? 2 parcelas iguais. X reais, X reais. Ok? Bom, aí ele diz o quê? Ele diz que o valor do produto é 1.050. O preço do produto é esse, então é o preço hoje. Ele comprou o produto por esse valor. Mas quando ele foi pagar, ele deu uma entrada de X e vai pagar uma prestação lá na frente. Só que essa prestação vai sofrer um acréscimo de 10%. Então eu poderia trabalhar com a fórmula do valor atual que a gente já explicou anteriormente e resolver essa equação. Quando você resolve essa equação com atenção para não errar, vai dar 1.050, aqui vai dar soma de frações, vou achar um número que é múltiplo comum, ali vai dar 1,1 mais 1, e resolvendo isso você vai ter R$550. Para você entender que realmente a resposta é R$550, a gente pode colocar esses valores na linha do tempo e falar, se eu pago hoje R$550, o preço do produto não era R$1.050? Se eu pago R$550, qual vai ser a dívida após a entrada? Dívida após o pagamento da entrada. A dívida vai ser de 500. Mas essa dívida vai sofrer um aumento de 10%. E essa dívida vai se tornar quanto? R$550. Que vai ser pago quando? Que vai ser pago daqui um mês. Então eu vou ter 2 parcelas iguais de R$550, mas tem um juros embutido nela. Só que os juros vai ser só sobre aquela parcela que você vai pagar dali um mês. Ok? Bom, essa maneira é uma das maneiras de resolver o problema, só que aqui você pode fazer uma outra maneira. E essa outra maneira será a seguinte, mais parecida com esse tratamento aqui. Então, o preço do produto. Qual é o preço do produto? R$1.050. Olha, é outra maneira de resolver. A resposta do exercício é essa daqui, ó. A parcela é 550. Mas o preço do produto é esse, tá? Bom, a dívida após o pagamento, a dívida após o pagamento da entrada é de quanto? Bom, se o preço é 1.050, quanto vai ser a dívida? 1.050 menos a entrada, que eu não sei. Estou começando a resolver o exercício. Ali eu já tinha a resposta. Agora é outra maneira. Custava 1.050, eu paguei de entrada X. Essa é a dívida. Tá? Ocorre que essa dívida, ela vai sofrer um acréscimo. Então, daqui
um mês, daqui um mês, essa dívida, ela aumenta 10%. Bom, se essa dívida aumenta 10%, eu vou pegar o valor desta dívida, vamos pegar o valor desta dívida e ela vai ser acrescida de quem? Vai ser acrescida de 10%. Só que depois de um mês, aquela dívida que aumentou 10%, quanto vai ser? Vai ser quitada pela segunda parcela. Mas a segunda parcela tem o mesmo valor de X reais. Então eu vou pegar aqui esse 1.050, preço do produto, menos a entrada, X reais, multiplicado por 1,1, eu vou ter a minha dívida acrescida de 10%, que vai ser igual ao valor daquela parcela. Bom, quando você faz aqui a propriedade distributiva, você vai ter o quê? 1,1 vezes 1.050 vai dar 1.155. 1,1 menos x, 1,1 menos x fica aqui indicado. E aí eu vou ter que esse x vai ser 1.155 dividido por 2,1, que resulta o mesmo 550 reais, que é a resposta do problema. Então observe que temos aqui duas maneiras de resolver o problema. Uma com o conceito de valor presente e a outra com a fórmula do preço após o aumento. Mas aí o segredo é qual? Saber que a dívida, que os juros incidem sobre o saldo devedor. Ok? Obrigado. Vamos trabalhar mais um probleminha aqui da lista. Esse problema da FUVEST 84 é antigo, mas conceitualmente ele é importante. Eu vou pegar o item B, porque o item A nós comentamos no início da aula. No início da aula a gente fez o conceito de aumentos sucessivos e trabalhamos aqui o que representava 3 aumentos de 10%. Representava 33,1%, porque é juro composto. Se fosse juro simples, seria 30, mas 3 aumentos de 10% representa 33%. Mas vamos agora trabalhar o item B. Suponha uma inflação constante. Qual deve ser a taxa trimestral de inflação para que a taxa anual seja de 100%? Bom, então estamos falando aqui inflação, juros sobre juros. Então o valor após N aumentos vai ser o valor inicial multiplicado por 1 mais X% elevado a N. Tá? O X% é o valor do aumento, mas a periodicidade desse aumento vai estar relacionado com aquele número de aumentos. Tá certo? Então a pergunta do problema é: qual a taxa trimestral? Se X% é a taxa trimestral, qual vai ser o valor do N? Bom, ao longo de um ano, quantos trimestres tem? Ao longo de um ano, nós temos 4 trimestres. Então, o N será 4 para obter o quê? Bom, para obter a taxa anual. Bom, a taxa anual vai ser X%, 4 vezes. A pergunta do problema é qual o valor dessa taxa. Qual é a informação que o problema... Bom, antes disso, vamos substituir naquela fórmula. O N é 4, após 4 aumentos, o preço do nosso produto, dos produtos, um P0 hipotético, multiplicado por 1 mais X%, tudo isso elevado a 4, porque foram 4 aumentos sucessivos. 4 trimestres. Taxa trimestral
número de trimestres. Bom, o texto diz que a taxa anual, é de 100%, taxa anual de 100%. O que significa uma taxa anual de 100%? Uma taxa anual de 100% significa que eu pego o produto inicial, multiplico por 1 mais 100%. Ou seja, 1 mais 1, 2. Uma coisa que aumenta 100%, esse preço dobra. Então eu tenho a taxa anual. A taxa anual de 100% faz com que os produtos dobrem de preço. Bom, agora eu substituo naquela fórmula que me dava o quê? O valor anual com a taxa X% ao trimestre. Então, em 4 trimestres, o que vai acontecer com o preço dos nossos produtos? Aumenta 100%, dobra. Mas isso vai ser igual ao preço hoje, acrescido de quem? De X% em cada trimestre durante 4 trimestres. Então eu tenho aqui um aumento de 100%, que é aumento anual, dobrou o produto. Mas isso vai ser igual a 4 aumentos de X%. X% a taxa trimestral. Bom, divido aqui porque esse número não é zero, é o preço do produto, eu vou ter essa equação polinomial. Bom, para resolver essa equação polinomial do 4º grau, eu vou ver que toda a incógnita está aqui dentro. O que a gente pode fazer? Bom, eu posso extrair a raiz quarta do primeiro membro. Que preço que eu pago? Extrair a raiz quarta do segundo membro. Eu vou ter aqui uma das 4 raízes daquela equação, a raiz positiva que nos interessa. Então, na hora que esse 1 passa para o outro membro fazendo a operação inversa, que é a operação de subtração, eu tenho a resposta, que eu deixo indicado. Se eu não sei calcular essa raiz quarta, o problema poderia me dar isso como base, ou eu posso fazer um valor aproximado. No exame vestibular, eu posso responder aqui, que vai ser o quê? Bom, X% vai ser igual a raiz quarta de 2 menos 1, que já seria a resposta, mas se eu quero responder com o símbolo de porcentagem, então eu pego esse número e multiplico por 1. 1 escrito como 100 dividido por 100. E aí a resposta aparecia em porcentagem. E por hoje é só. Obrigado.